realmente vai plantar essa sementinha no nosso coração, na nossa mente, para a gente todo dia praticar essa palavra e lembrar ali o que o Senhor quer que a gente faça. E ali a palavra vinha uma assim, né? Sempre vem assim, alguma coisa que a gente quer falar. Essa palavra foi bênção para mim. E hoje pela manhã Deus confirmou essa palavra, que eu falei, o amor de Deus ele é tão completo na nossa vida, que além daquilo que a gente pede para Ele, que era aquela palavra que eu já achei linda, o Senhor preparou uma palavra assim que tinha tudo aquilo que eu queria falar e está em Colossenses 3, então grava para vocês Colossenses 3. E aí eu ia pegar uma parte só, mas eu falei, não, Deus tocou no meu coração do começo ao fim, então eu vou ler. Quem puder pegar essas partes, pega algumas, eu vou dar uma reforçadinha, que foi aquelas que mais chamou no meu coração ali, pro dia a dia, e fala assim, ó, eu nem tinha lido, na verdade, esse tema, agora veio aqui, ó, o que os cristãos devem fazer, né? E eu ia falar hoje, pensando na palavra, do amor, né? Em Coríntios que fala que quem tem o amor, com o amor, ele prevalece tudo. E nisso o Senhor ainda falou no meu coração, calma que ainda não é Coríntios não, calma. E aqui ó, tá falando a exortação, a santidade e o amor fraternal. Então ele estava me preparando que além do Coríntios lá 13, ele ia dar uma palavra mais complexa para nós, que além de falar do amor, ele fala sobre a santidade que nós devemos ter. E aqui logo no começo já tocou muito no meu coração, porque nos dias de hoje a gente quer as coisas terrestres, trabalho, família e tantas coisas desse mundo, que a gente tem tribulação que nos preocupa, né? E aqui ele fala, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Então a importância, gente, aqui está falando, para de se preocupar só com as coisas terrestres, aqui está falando, pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que só estão na terra. Todo tempo a gente, assim, de 100%, 80% a 90%, a gente se preocupa só com o hoje, com o dia a dia, com as tribulações, com as aflições, com as preocupações, e a palavra está falando, para mim e para você nessa manhã, você já pensou nas coisas que são de cima? Nas bênçãos que são de cima, onde não haverá roubo, não haverá briga, onde haverá glória, luz sobre a sua vida, sobre a sua família, não vai ter essa tribulação, né? Tanta enganação, tanta mentira, né? E aqui Deus tem falado nessa manhã para nós, pensar nas coisas que são de cima. Deus está falando para mim e para você, para de pensar um pouquinho aqui. E ontem, por coincidência, a gente foi num lugar e tinha um brinquedo que eu acredito que vocês já devem ter visto passar na televisão ou visto pessoalmente, que você entra no brinquedo, coloca o capacete e você está em outro lugar. E eu nunca tive interesse de participar disso e nem pagar para participar disso, porque eu acho assim, uma coisa muito pra frente, falo, não, eu prefiro viver o que está aqui, né, do que uma coisa imaginária. Só que a minha filha gostou bastante, ela é criança, 4 anos, né? Então, para essa geração assim de criança, para eles se adaptam assim nas coisas. E aí eu falei, eu vou experimentar. Só que uma senhora que cuida das crianças já tinha falado, ó, isso aí embrulha o estômago, as crianças gostam, mas a gente, ó, eu não gosto. Eu já falei, então eu sou igual ela, tenho certeza que eu não vou gostar. Gente, eu quis fazer o teste, sabe? E fiz o teste. Parecia que eu estava em outro lugar. Eu não sei se vocês já fizeram, mas quem quiser por curiosidade fazer, faz. Então eu fiquei pensando, gente, como que está a tecnologia das coisas? Ele fazia você sentir como se você tivesse uma montanha russa ali.
em outro lugar, naquele negócio da sua mente, mas a hora que eu saí de lá eu tive um pouquinho de dor de cabeça. Aí eu, Fernanda, mas cada um é de uma forma. Então, aí, e hoje veio essa palavra. Ontem me levou em outro lugar e hoje veio essa palavra. Sai da terra e pensa no céu. Deus falando. Então Deus vai preparando. Pode preparar, gente. Na minha vida e na sua vida vai vir os sinais. Que Deus vai preparando a gente para o amanhã. O que vai ser, como vai ser, a gente se preocupa. À toa, porque assim, tudo está na mão de Deus. Então eu acredito que Deus tem falado nessa manhã para mim e para você. Para de se preocupar, de se afligir. Pensa lá no alto. Eleva, né? O Salmo 121 fala, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Ele está falando, o meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor fez o Senhor fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez tudo para nós. Então eleva o seu problema. Eu não sei o que é que você pode ter nessa manhã, se é no casamento, se é no trabalho, se é com filho, né? Outras tribulações, nas vendas. Mas sempre a gente vai ter ou alguma coisa para resolver, ou algo que a gente sonha para a gente buscar. Então nós precisamos estar firmados, buscando na rocha, lá no alto. Essa palavra aqui é a palavra de bênção para a minha vida e para a sua. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos. Olha o que Deus está falando, tudo isso daqui, ó, passa. Daqui a pouco a gente vai, ninguém nem lembra mais. Que foi, o que era, e a gente já foi. E aí ficou, não viveu. Então Deus está falando para nós, nesse final de semana, viva, abraça a sua família, aproveita, ama. Ama mesmo se o outro não amar, o outro ama. Deus está falando aqui com você nessa manhã para mim, para você, ama. E Deus vai colocar amor. É só o Senhor que pode endireitar aquilo que está torto, na minha e na sua vida. Não tem outra pessoa. Eu não vou conseguir endireitar. Mesmo querendo deixar, contar, lixar, fazer o que for, eu não tenho isso. Porque Deus, Ele é maior do que tudo e Ele quer fazer. Para cada dia a gente confiar mais. E a palavra fala, mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu vou dar uma resumida para vocês. E aí está falando aqui, não mintais uns aos outros, pois que já vós despediste do velho homem com seus feitos. E vós vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui está falando para nós sermos a imagem daquele que nos criou. A imagem de Deus, Ele é puro, é perfeito. Então, para a gente também liberar perdão, procurar ali ser puro, perfeito, profetizar palavras de alegria, de amor, de conhecimento. Aqui está falando que Ele renova nós para o conhecimento. Então, as coisas antigas já se passaram. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, servo ou livre, com Cristo é todos. Revestimos vós como eleitos de Deus, santos e amados, de misericórdias, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A importância da gente liberar o perdão. Ah, mas me feriu. Mas nós todos somos falhos. Nós todos já tivemos que pedir perdão também, porque a gente erra bastante. Então quem que é a gente para não perdoar? Esses dias a minha filha falou, mãe, mas 70 vezes 7 é bastante? Aí eu falei, é muito, filha. E Deus fala que não é só 70 vezes 7 se for no dia. É mais ainda que 70 vezes 7. É um significado que a gente tem que perdoar 1 milhão de vezes para a gente ser perdoado. É assim na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente está precisando ali de uma porta para se abrir ou uma bênção para receber, mas com aquela mágoa no coração, aquilo está impedindo você e eu de receber a bênção. Então libera a bênção, acredita e confia no Senhor, que é Ele que vai fazer a justiça e Ele faz. Deus, nosso Deus, é um Deus justo, é um Deus de amor, de alegria. E aqui na palavra fala, e a paz de Deus para a qual fostes chamados em um corpo,
domine os vossos corações e sede gratos. O que está falando aqui? Para nós dominar a nossa emoção, o nosso coração. E para a gente ser mais grato, o coração grato pelo irmão, grato por um cliente, grato pelo nosso próximo, a gente começa a ver mais qualidade e menos defeito, com o olhar de amor. E nos dias eu estou falando isso porque eu mesmo, essa semana ou na outra semana, nesse mês que foi bem corrido agora, muitos dias tive aflição e às vezes eu não tive o coração grato. Então essa palavra vem falando para mim e para você, faça com o coração grato, né? Ele está falando aqui, revestidos de caridade. Caridade é o amor, né? Sobre tudo que nós fazemos de liberar perdão, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a gente vê que o amor realmente ele supera todas as coisas. A fé, né? Em primeiro lugar a gente tem que ter, mas não, em primeiro lugar fala até do amor, porque não adianta ter fé, obra, mas não ter o amor. Então a gente precisa, a fé está juntinho ali com o amor na nossa vida. Amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, né? E aqui fala, e a paz, né, de Deus também fosse chamados por um corpo, que domine os vossos corações, seja gratos. Então ali fala, não é pra gente dominar o nosso coração com falta de perdão. A gente precisa liberar o perdão, liberar ali, por mais que magoou a gente, por mais que o que fez, mas pensar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela pessoa ali me fez mal, mas o Senhor, Ele preparou outra coisa melhor. Essa semana mesmo aconteceu comigo, alguma coisa que eu não tinha conseguido marcar um horário, aí eu falei, olha, que coisa, que prova, né? Mas eu vou ser grata. E ali eu consegui fazer outras coisas, rendeu bem mais, e eu acredito até que foi a mão de Deus que permitiu de não dar certo, porque já ia ser outras coisas. Então, quando você enxerga com um olhar de gratidão aquele livramento, aquilo que te fez mal, as portas vão se abrindo, porque você não está confiando na força do braço, que nós não devemos confiar. A gente tem que confiar no Senhor. Então, é isso que essa palavra está falando para nós. A palavra de Deus habite em vós abundantemente a toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros. Então aqui fala com salmos, com hinos. Deus quer usar nós aqui na terra, pensando nas coisas do alto, ensinando o nosso irmão, através da palavra, eu e você pode ensinar, através do louvor, aqui está falando, olha, por isso que eu falei para vocês, gente, essa palavra Colossenses 3, ela é completa com aquilo que está no nosso coração. Ela ensina a gente, vocês viram? Ela falou sobre a gente se revestir, para a gente liberar perdão, e aqui está falando para a gente ensinar o nosso próximo. O que aqui quer dizer? Para a gente não ficar parado. Muitas vezes a gente fica parado assim, né? Esperando as coisas acontecer, olhando para o vento, que a palavra fala que nós não devemos olhar para o vento, e sim para as misericórdias que Deus tem na nossa vida. E aqui está falando, eu achei linda essa palavra, ó, é Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós. Então nós precisamos comer da palavra. O que é a palavra? É a Bíblia. Então, habita em vós. Se ela habitar na minha vida e na sua vida, em toda a sabedoria, já quer dizer, vai te encher de sabedoria, né? A palavra fala que aquele que bate na porta, o Senhor abre. Então aquele que pede, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, eu não sei. Através da leitura, através da busca minha e sua, a gente vai se encher de conhecimento, sabedoria. E eu sempre falo, olha, a única coisa que o ladrão não rouba de nós, eu sempre falava isso, né? Falava errado, aí a minha mãe me ensinou. É a nossa experiência de vida, do trabalho, tudo que a gente passou. E minha mãe falou, não, tem mais uma aí em primeiro lugar, Fernanda. A única coisa que o ladrão não te rouba é o Espírito Santo na sua vida. É a bênção da sabedoria e do conhecimento que outra pessoa não pode te dar, é só Deus. Então, coloca na sua vida, e eu comecei a pôr isso na minha vida, que a única coisa que o ladrão não rouba, graças a Deus, é a nossa salvação. É a gente ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, enchendo a gente de conhecimento, entendimento, sabedoria. Só que essa sabedoria, esse entendimento não é para mim guardar, não. Esse tempo eu estava guardando, eu contei para vocês, eu até sonhei
com um guarda-roupa assim bonito, só que mais dentro, assim, nem era, não lembro do guarda-roupa, o que era bonito era um pão, imagina, que eu amo, aqueles pão caseiro, e tava guardado, e aí eu abri aquele guarda-roupa e falei, meu Deus, mas que esse pão grande guardado, né, aquela vontade de comer aquele pão bonito, com aquela luz do pão, e aí eu fui pedir uma interpretação para um pastor desse pão, o que era sonhar com o pão. Para vocês que não sabem, porque eu também não sabia, o significado, pão é a palavra. E ele estava guardado, então Deus estava falando, tira, Fernanda, abre a boca, para de guardar, as suas bênçãos ficam retidas, porque você tem que entregar ali o que o Senhor está te usando. Então aqui, nessa manhã, eu vejo que Deus tem falado para mim e para você. Uns Deus deu o dom de louvar, outros Deus deu o dom de pregar a palavra, de dar um abraço para um irmão. Então aqui está falando, ó, que nós devemos usar tudo isso, né, ó, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor. Então, resumindo Colossenses 4, que agora ali ele fala os deveres domésticos, né? Vou só resumir para a gente finalizar. Fala, vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso... Aqui é uma instrução de vida, por isso que eu falei, gente, é muito completo, quem puder ler sempre esse Colossenses 3, guarda. Vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Então eu vejo assim a perfeição de Deus quando fez tudo, que é verdade. Até na própria palavra aqui fala já o jeito das mulheres, de nós, às vezes, querer fazer do nosso jeito. E às vezes não é do nosso jeito. A gente tem que ter essa submissão. E muitos casamentos não dá certo porque não lê, não come daqui. Acha que é a opinião dela e pronto, e do homem não. Ainda mais hoje que tem mulheres que ganham mais do que às vezes o esposo. E nisso eles se sentem às vezes humilhados. E nós mulheres devemos ser, eles têm que ser o cabeça. E a gente ali, né, pode até ser o pescoço, ajudando, porque a mulher é ajudadora. Mas a palavra de Deus fala, para nós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como nós estamos sujeitas ao Senhor, como convém ao Senhor. Então isso aqui é uma lição de vida para a nossa casa, para a nossa família. E também já fala, porque nós mulheres, às vezes a gente quer fazer as 10 coisas ao mesmo tempo, ó, para o marido ter paciência, né? Vós maridos, amai. Talvez Deus talvez não, Deus já sabia lá na frente como que ia ser o marido e a mulher, e ele fala, ó, amai a vossa mulher e não vos irritais contra ela. Às vezes a gente deixa eles irritados, né? Qualquer coisa vai lá e aí eles ficam irritados. Então pra gente, né, Deus já falou, tenha paciência com essa mulherada aí, né? Porque as mulheradas, Deus já sabia já. Então olha a perfeição do Colossenses 3. E olha que lindo, para os filhos, para a gente ler para eles, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. A importância da gente obedecer. E o mandamento com promessa, um dos mandamentos com promessa, é que fala, né, para os filhos obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. E assim vai ser para que se prolongue os seus dias. Então, se a gente quer que se prolongue os nossos dias, honrar o pai e a mãe. Obedecer, respeitar. Mesmo que os dias de hoje está tudo mudado aí, mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz e perfeita. Vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. É verdade, a gente tem que incentivar os filhos, né? Falar com os filhos mais, para que não percam o ânimo, para que eles se sintam felizes, né? Ter um tempo com ele. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar o homem, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Aqui o que fala? O meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, para a gente fazer tudo com as nossas forças, igual aquela pregação que a gente colocou lá, que algumas pessoas viram. Por quê? Deus, Ele quer que a gente faça, não como se fosse aqui para minha amiga ou para minha outra conhecida, mas Ele quer que a gente faça o melhor, como se estivesse fazendo para Ele.
porque é Ele que vai te recompensar. Às vezes a gente fala, o meu patrão, não estou falando aqui da nossa empresa, né? Mas também pode acontecer, ou o gerente, ou o patrão, às vezes não me reconhece, então eu nem vou fazer. Mas a palavra de Deus está falando para nós não trabalhamos para o homem. Nós temos que fazer, mesmo se estiver escondido ou não, fazer o melhor, porque muitas pessoas é assim. Às vezes se estão vendo ali, está fazendo o melhor. Se está escondidinho ali, ninguém vendo, está nem aí, né? Então, nós precisamos cada dia se dedicar e fazer o melhor. Mas não por causa da empresa, se vai para frente ou não. Claro que isso conta, mas por causa de mim. Deus me deu um ar para respirar, me deu mais um dia de oportunidade. Então, é na minha família, é no meu ministério. Aonde eu vou fazer, eu vou ser o melhor. Por que só as outras pessoas podem ser melhor? Eu também posso ser melhor. Então, agarrar com força e fazer o melhor. É claro que não é todos os dias que a gente está animado. Tem dia que parece que dá algumas coisas erradas e a gente já fica. Mas Deus é maravilhoso. No outro dia, as misericórdias do Senhor se renova e vem a bênção sobre a nossa vida. Então, é pela fé. Então, finalizando aqui para a gente ir para a oração, aqui está falando, e tudo quando fizer, fazer de todo o coração como ao Senhor, e não como ao homem. Igual eu estava falando aqui para vocês, tudo que a gente fizer, tudo, na família, filho, casamento, tudo, vamos procurar fazer o melhor, porque essa que é a boa vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Sabendo que se recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, será o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. A gente vê que não há acepção de pessoas. Quando chove aqui para todo mundo. Pode ter o bom, o ruim. Quando faz sol, também, né? Então, o que é agravo? Eu imagino que essa palavra significa que se a pessoa fizer alguma ruindade, alguma maldade, ela também vai receber, né? Não vai ser eu que vou fazer para ela, às vezes nem você que vai fazer, é o Senhor. Então, nessa manhã o Senhor falou, busca do alto, perdoa, libera perdão quantas vezes for e passe a amar, tenta amar aquela pessoa. Fala, Deus, coloca amor no meu coração, porque o amor supera tudo e as bênçãos vai vir, porque o Senhor, Ele ama ver a gente confiando nele, a gente buscando Ele. Nessa manhã eu tive uma conversa que eu estava falando, é um sonho que a moça que está indo comigo estava falando, né? Sobre uma questão lá da vida dela. Aí eu falei, olha, não conta nem pra ninguém mesmo, porque tem coisa dessa que é a gente e Deus. Pode ser um irmão meu que eu vou contar, a mãe, não é questão de inveja de quem você vai contar. Mas aí ela até contou pra mim, que tem um videozinho, eu quero achar pra mandar pra vocês, que diz que o inimigo, ele fica tão aqui rondando a gente, sem a gente perceber, que aí essa pessoa contava para todo mundo as bênçãos dela e não acontecia. E quando ela passou a ficar quieta, disse que o inimigo fazia assim no vídeo. E isso é verdade para os nossos dias. Ele fazia simplesmente assim, ué, aconteceu e a pessoa não contou para ninguém? Então olha para vocês verem. E comigo não foi diferente. Quando a pastora entregou que eu ia ficar grávida e ia ser um menino, eu acreditei, né? E graças a Deus aconteceu isso, veio o Davi. Só que por várias vezes eu já tinha comprado uns 10 testes de gravidez, não sei se vocês sabem, se eu contei pra vocês. E sempre eu falava pro meu esposo, amor, aquela expectativa, sabe? Olha, eu vou fazer, atrasou, vou fazer o teste e hoje eu vou ficar grávida, hein? Tenho certeza que agora eu tô grávida. Gente, nunca eu tava grávida, sério. Passou 3 anos sem tomar remédio. E no momento que eu orei, e aí eu senti que estava atrasado, que era no dia 10, eu estava em São Paulo, passei um pouco de mal, assim, andando umas quadras lá, me deu uma tontura, só que eu falei, acho que não estou grávida não, eu nem pensei que era grávida, falei, vou comer que eu estou com muita fome ainda, estou até quase desmaiando, e eu nunca fui de desmaiar, porque eu sempre como muito, né, enfim, e aí Deus é tão maravilhoso, essa experiência, que eu entrando num Uber, me toquei, falei, viu, hoje é dia 10? Aí o meu esposo, dia 10, por quê? Falei, nada não, fiquei quieta, sabe? Espírito Santo, olha gente, eu sou de falar tudo, eu não consigo me segurar, mas foi o Espírito Santo que me ajudou nesse dia. Falou, não vai falar pra ninguém, fecha sua boca, fecha, você já falou muitas vezes e nunca aconteceu. Olha o que o Espírito Santo falou pra mim.
E chegando em casa, eu pedi um remédio lá da farmácia, que nem precisava pedir, mas pra não dar na cara que era o teste de gravidez. Aí a farmácia chegou, ele, você pediu coisa da farmácia? Eu falei, eu pedi e tal, né? Aí fui pro banheiro. Gente, a hora que eu fiz o teste, mas eu chorei, mas eu me surpreendi. Porque foi assim, sabe? Aquilo que eu senti, que Deus falou pra mim, não deixar o inimigo escutar, ninguém, não é? Não importa se você vai falar para a pessoa que você mais confia, mas tem coisa que o inimigo não quer dar a benção para você, que é Deus que vai te dar, e o inimigo não pode escutar. E nisso, o meu esposo, como ele sabe que eu conto tudo pra ele, né? A gente tem assim, sempre ele também conversa comigo, companheiro, né? E companheira, ele falou, sério? Tipo assim, eu vi pela reação dele, eu tinha que ter gravado, porque eu não sou de gravar assim, sabe? Mas a reação dele foi tão assim, tipo assim, você nem me falou que ia fazer o teste? Como assim você tá grávida? Foi tão lindo. Então, às vezes, segura. E aí eu tava conversando hoje com ela, falei, não conta nada pra ninguém, né? Já falando assim, porque perde a benção. A gente perde por contar. Ou às vezes tem pessoas que realmente têm inveja, ou é o inimigo da inveja que tá ali, a pessoa não tem, não tô falando que às vezes as pessoas são invejosas, mas há uma coisa que entre no meio de nós que é espiritual, a gente não enxerga, mas ele tá aqui rondando a gente pra querer pegar a sua bênção, a sua semente. Então nessa manhã, determina, através desse testemunho, não conta a sua bênção. Então, é um testemunho que eu tenho e que mesmo passando por isso, às vezes eu ainda conto e perco a minha bênção. Então, que nessa manhã a gente venha determinar. Mesmo já passei, vi essa vitória, esse testemunho na minha vida, ainda às vezes eu abro a minha boca. E aí, hoje, só para finalizar, então, para lembrar, eu hoje falando com ela, eu falei, sabe por que eu acho que Deus permite? Eu acho não, tenho certeza. Que o Senhor permite a gente ter essa experiência quando é só nós e Deus. Porque a gente consegue falar mais com ele. Quando eu conto para minha irmã, eu fico horas contando com a minha irmã e o Espírito Santo, a palavra fala, que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, de ciúmes da gente, de vontade ali que quer que a gente busque o Pai e a gente está ali. Então, nós precisamos ter mais essa comunicação. Então, nessa manhã, eu não sei, minha irmã, meu irmão, se vocês estão contando para alguém, ou se está faltando, às vezes, igual eu, tempo para a gente buscar mais, para a gente se comunicar mais com Deus. Mas vamos colocar em oração e vamos determinar que eu e você vamos buscar comunicar com o nosso melhor amigo, que é Deus. E ler essa palavra, Colossenses 3, que há amor, há perdão, há pureza na nossa vida, para a gente sermos. Às vezes a gente tem que ficar lendo e ver o quanto a gente precisa ser diferente, porque nós somos falhos. E ali fala completamente sobre a gente sermos puros, santos, imagem e semelhança de Deus. Então Deus está falando para nós essa manhã nessa palavra. Você está sendo imagem e semelhança minha? Como você está agindo? Né? Tem dias que se eu olhar essa semana mesmo, eu não fui. A gente sai de si por alguma aflição, algum nervoso. Então nós precisamos mais que o Espírito Santo domine as nossas emoções, os nossos corações, porque nós somos fracos, falhos, pecadores, mas tudo isso Deus vai capacitar. Eu creio que eu preciso desse milagre e todos nós precisamos. Amém? Então vamos fazer a oração? Fernanda, deixa eu falar uma coisa, porque eu estou aprendendo. Amém. Que eu aprendendo. Assim, a Fernanda veio comentar a questão do perdão, né? E aí muitas pessoas falam assim, eu não consigo perdoar meu irmão, não consigo perdoar a Elaine, eu não consigo perdoar a Joana, a Maria. Mas eu não consigo também, porque o perdão ele não é um sentimento, o perdão ele é uma decisão. E você precisa querer perdoar para poder conseguir viver o extraordinário que Deus tem para nós. Porque a maioria das pessoas, a gente vive, eu me coloco nesse lugar, uma vida ordinária. Você levanta, você acorda, você se arruma, toma café, trabalha e volta para casa. Mas Deus não quer isso para nós, né? Deus quer o extraordinário, que é o que ela vem falando. E o que é o extraordinário? É buscar a palavra para você conseguir viver isso. E sem o extraordinário de Deus não vai acontecer. E o que a Fernanda falou, porque eu não conheço, não combinei nada com ela, foi a mim que foi me chamar, é que na palavra tem isso, né? De você não contar. Na verdade, não é uma coisa que nós inventamos ou o ser humano falou ali.
que você precisa guardar, porque Deus, ele quer ter uma intimidade com você, ele quer ter um relacionamento. Para isso você precisa buscar. E acho que é isso, é porque eu fiquei nervosa, meu coração começou a disparar e a perna começou a tremer. Eu falei, ai Jesus, eu não quero falar, eu não preciso falar. Mas as minhas orações, todos os dias eu falo, Senhor, onde eu for, que eu leve a sua palavra. Amém. E que eu seja a luz. E assim, aqui eu tô tremendo, vocês não têm noção. Eu tô tremendo aqui, e não é por causa da câmera, porque eu sou bem desenvolvida com isso. Mas eu creio que é o Espírito Santo que ele vem trazendo para alguém aqui, eu não sei. Mas Deus fala assim, que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E sem a decisão do perdão, vocês não vão ter o extraordinário de Deus. Porque vocês precisam disso. Alguém precisa, não sei quem é. É todos nós. Ela quer falar. Eu preciso testemunhar também. A última vez que eu estive aqui, Deus tocou para mim falar e eu não falei. Então, para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos na Arco-Íris, né? E trabalhava lá dia e noite, e acabei abandonando um pouco marido, família, né? E do nada, eu e o Cristiano, a gente discutiu e ele achou melhor me dispensar. Então, eu fiquei muito arrasada. Falei, como, né? Trabalhei tão certo, fiz a marca, por que o meu patrão me dispensou? Só que aí depois eu fui perceber o porquê, gente. Porque a família é em primeiro lugar. Amém. Eu pude aprender que sem a família nós não somos nada. Então eu estava trabalhando e deixando a minha família, né? Estava pondo dinheiro em primeiro lugar. E aí eu pude respeitar o meu esposo, que ele também não ganha mal, mas eu pude respeitar ele, igual você falou sobre o respeito mútuo, gente. E eu tive que aprender. Deus me pôs lá no chão, Deus me destruiu. E eu aprendi. Eu fiquei 3 anos na minha casa, cozinhando para os meus filhos, levando na escola, buscando da escola, levando para o inglês. E nunca faltou nada dentro da minha casa, gente. Porque Deus faz, Deus cura, Deus abençoa. Se você entregar a sua vida para Ele, que o meu pastor tinha me chamado, Selma, eu acho melhor você pedir suas contas e ficar com a sua família. Eu falei, pastor Jacó, o senhor é louco? Como que eu vou pagar minhas contas? A primeira pergunta que eu fiz para ele. Ele, filha, seus filhos não estão vindo na igreja, talvez ele está precisando de você. E eu não pedi as contas, gente. Eu desafiei Deus falou na boca do pastor e eu não pedi as contas. Aí o Cristiano do nada me dispensou. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O dinheiro estava no primeiro lugar, gente. E não é o dinheiro que é o primeiro lugar. Eu quero falar para vocês que Deus tem que estar em primeiro lugar. E Deus honrou, e Deus honra, e Deus tem me honrado. Pude voltar a trabalhar, inclusive a Happiness me chamou, fiquei 8 meses lá, foi uma bênção. E aí surgiu essa outra oportunidade de gerenciar essencial, gente. E tem sido bênção. Eu posso ser luz na vida dos meus meninos, posso ensinar. Tem dia a gente cai, porque as batalhas do dia não é fácil, gente. Não tá fácil, as vendas não tá fácil. Mas eu quero dizer pra vocês, gente, confie em Deus, coloque Deus em primeiro lugar, coloque a família de vocês, os filhos de vocês em primeiro lugar. Esses anos que eu fiquei na minha casa, pude cuidar dos meus meninos, meu menino tá na UEM, minha filha honra a Deus. Então, gente, é o momento, é a família, porque com a nossa família nós somos tudo, sem a nossa família nós não somos nada. E aí, eu honrando Deus, honrando os meus ministérios da igreja, Deus restituiu o que eu tinha perdido de uma melhor forma. Hoje em dia, eu trabalho dentro do meu horário, eu faço o meu horário e eu ganho mais do que eu ganhava. Então, Deus honra a gente. Se a gente entregar a nossa vida para Deus, se a gente honrar o nosso esposo, igual a Fernanda falou, eu tive que aprender a pedir pro Leandro, gente. A Eduarda precisa de uma calcinha, um sutiã, coisa que nunca aconteceu. Mas Deus me destruiu. Mas hoje, gente, eu pergunto para ele, mesmo eu tendo meu dinheiro, Leandro, será que a gente pode fazer isso? Será que se a gente vai conseguir fazer isso? Então, gente, é isso. Honrar Deus, honrar o marido, honrar os filhos e honrar a empresa que você tá. Porque é daqui que sai o fruto, daqui que sai o nosso dinheiro. E Deus abençoa e Deus multiplica. Eu sou testemunha viva disso. Amém. Deus abençoe. Se alguém tiver mais algum testemunho? É um testemunho da minha filha. Ela está com gripe já faz tempo. No começo do mês eu levei ela para o hospital, dei antibiótico. Aí quando foi terça-feira, ligaram da creche, mandaram mensagem, ainda até falei pra Gi.
fechamento de mês, né? A gente fica esperando o cliente para bater meta. Eu falei assim, que me mande mensagem depois das 4. Daí eu ia embora, né? E fiquei. 4 horas me ligaram. Fui, fiz outro raio-x, deu pneumonia. Mandei mensagem para minha mãe, falei assim, ela tá com pneumonia. Daí minha mãe, mas calma, Jéssica, Deus cura, né? Eu falei, eu tenho certeza, eu pedi na cura, falei, Deus, cura minha filha. Quarta-feira ela foi na igreja, aí através dela o Espírito Santo revelou que tinha uma pessoa, que tinha uma criança com enfermidade. Aí minha mãe levantou a mão e era ela, eu falei assim, eu tinha certeza que Deus tinha cura para ela. E aí eu falei, não sei por quem que eu falei aqui na loja, eu falei assim, olha, que a nossa boca fala, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque pode ser bênção e pode ser maldição, né? E eu falei assim, que me ligue depois das 4, foi dito e feito. E graças a Deus ela está melhor, todos os remedinhos que tem que dar. Mas eu acreditei na cura para ela e ela está sendo curada. Amém. Amém. Tem mais alguém? Eu não quero testemunhar, eu quero colocar o nome da Fernanda e da família dela em oração. Hoje morreu mais uma avó dela, ela foi embora da arrasada. A família está sofrendo muito. Morreu um esses dias, hoje foi outro, e ela está. A Fernandinha, que trabalha com a gente. Mais alguém, menina? Eu não quero falar, eu quero cantar um louvor com vocês da minha vida. Não sou cantora, tá? Mas eu acho que vocês conhecem. E quando a Fernanda estava falando aqui, eu não queria ver na minha mente vocês, não era de mim. Mas aí ela falou exatamente as palavras que já. Então, Deus sabe o endereço que é, não é para falar o endereço que é. Amém. Eu acho que vocês conhecem que Vamos começar então. 1, 2, 3. Quero que valorize o que você tem. Você é ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo de lugar eu. Esse seu valente veio dizer a vocês que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante você. Por isso cante, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, gente. Leve essa palavra para vocês. Cada um tem um valor, tá? E o Espírito Santo, como a Fernanda falou, entende o gemido de cada um. Às vezes a gente não tem palavras, mas a gente chora. Mas o Espírito Santo, ele entende. Ele sabe o que ele fez. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Amém. Amém. Eu quero dar um testemunho também. Ontem começou o serviço de reforma na minha igreja. E aí eu falei pro meu filho, a gente vai, né? E ontem ele não tinha curso. E aí tinha uma louça para lavar, daí ele falou, mãe, eu não vou não. Vai você e as meninas, que 2 amigas iam passar em casa para mim com elas, que era em Mandaguaçu. E aí eu falei, não, você vai, deixa essa louça aí, não era muita coisa, deixa essa louça aí, você vai sim. Fui firme, né, como mãe. E aí depois, na homilia lá, na pregação, foi muito lindo. Daí o padre falou, você, Deus te trouxe aqui não é porque o seu irmão chamou, ou porque Deus te trouxe aqui porque Deus quis, o Espírito Santo quis você aqui. E aí você que deixou a louça lá para lavar depois, aí ele regalou o olho e olhou para mim. Então eu quero dizer com isso que a gente que tem filhos pequenos, indiferente da idade, o meu tem 19 anos, a gente tem que forçar aí, a gente tem que determinar, não, você vai, sabe? Se não tá fácil educar um filho, eu educo meu filho sozinho desde os 2 aninhos dele.
mas sempre lá na igreja, sabe? Então, é isso que eu quero falar, porque a gente tem que fazer força, não pode, deixa pra lá, né? Não, a gente tem que levar para a igreja, porque é o lugar certo, né? É o caminho. Amém? Amém. Vamos orar então, pessoal. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, por essa palavra abençoada que o Senhor preparou para nós, por esse louvor, Pai, abençoado. Continua usando cada irmão aqui, Pai, para a gente um ajudar o outro, Pai, como o Senhor quer, esse amor que o Senhor falou nessa palavra, Pai. Nós precisamos, Pai, esse Espírito Santo do Senhor trabalhando nas nossas vidas. Coloca mesmo, Senhor, o Espírito Santo nos conduzindo. Obrigada pela tua presença aqui ser real, Senhor. Tua palavra fala que aonde tem 2 ou 3 ali reunidos, o Senhor está presente. Em nome de Jesus, queremos te glorificar, queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Pai. Perdoa mesmo, Pai, as nossas falhas. Pai, nos ensina também a liberar perdão. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a fazer a tua vontade, a te obedecer cada dia mais e mais. Aqui no trabalho, em casa, aonde nós estivermos, Pai, a tua palavra fala que o temor é o princípio de toda a sabedoria. Nos ensina a temer mesmo ao Senhor, Pai. Nos ensina, Senhor. Pai, nós te pedimos também nessa manhã. Derrama prochê que nasce sobre as nossas vidas, as bênçãos do Senhor. Saúde, alegria, paz, prosperidade, amor, mansidão, humildade, domínio próprio, Senhor. Reveste, Pai, o nosso ser, a nossa mente, a nossa família. Pai, em nome de Jesus, que cada um daqui seja coluna onde estiver, Pai. Seja ali, Pai, instruído pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, guarda os filhos que estão em casa, de cada família representada, ou que estão trabalhando. Guarda, Senhor, as esposas, os esposos. Eles não estão aqui presentes, mas aonde estiver, Senhor, o Senhor guarda, em nome de Jesus, as mães, os pais, os irmãos. Pai, abençoa também a família da Fernanda, foi mais uma perda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, conforta a família dela, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, dê ordem aos seus anjos a guardar, a livrar cada família aqui representada, em nome de Jesus, traga, Pai, todos aqueles que precisam cada dia mais da tua presença, de participar aqui na sexta-feira conosco, Pai. E que isso seja para a vida, Senhor, para a nossa vida, Pai, essa experiência, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Pai, porque muitas das vezes nem somos, Pai, merecedores, mas o Senhor tem dado esse presente para nós, de estarmos aqui, de louvar o Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor, essa intimidade, essas experiências, esses testemunhos. Obrigada, Deus. Pai, que cada dia aumente mais e mais, porque o testemunho, ele vivifica a nossa fé, ele aumenta a nossa fé. Pai, nós cremos no teu milagre, nas portas que o Senhor tem para abrir na vida de cada um de nós, Pai, tudo aquilo que está impedindo, Pai, nós de te buscarmos em espírito e em verdade. A tua palavra falou fortemente para nós buscarmos do alto, Senhor, para nós buscarmos de cima, que assim seja na nossa vida, Pai, que cada um, Senhor, leve a bênção, a vitória para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Em nome de Jesus nós te glorificamos e nós te pedimos, Senhor.
Em nome de Jesus, abençoa as vendas desse mês, Senhor. A venda de cada um que está aqui, cada vendedor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa os nossos clientes, Pai. Guarda eles nessa estrada, na ida, na volta também. Abençoa a venda deles, Senhor. Todas as mercadorias que eles comprarem, guarda e abençoa. Em nome de Jesus, eu não sei qual é o sonho, qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe, Pai. Abençoa, Pai, nessa manhã. Nos ajuda, Deus, a estarmos mais próximos do Senhor, a te obedecer e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, fala mesmo, Pai querido e amado, com cada um de nós, os que estão assistindo também, Pai. Abençoa cada lar representado, Pai. Coloca os teus anjos, Senhor. Nos ajuda, Deus, cada dia mais, Pai. Porque o Senhor é um Deus de justiça, é um Deus de juízo, Pai. Traga entendimento, conhecimento, sabedoria, Pai, para cada um de nós, porque nós precisamos, Pai, cada dia, mais e mais, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos e te glorificamos. Amém. Amém.